Para mim, Sander, o link. Boa noite, pessoal que está aí no Facebook. A gente já está ao vivo. Os nossos convidados, nossos super atletas do Ceará já estão aqui com a gente, aguardando para estar compartilhando um pouco das suas histórias de vida, de superação dentro do esporte. E é um momento muito bacana para a gente falar, né? O nosso tema de hoje é o esporte como transformação social. E a gente sempre gosta de falar que o esporte ele resgata vidas, ele transforma vidas. E nada melhor do que a gente estar aqui com atletas que têm uma relação com os projetos sociais, que foram alunos de projetos sociais e que hoje têm aí suas carreiras, suas vidas consolidadas, histórias de vidas bonitas, bacanas, que são aí atreladas ao esporte. Tá? A gente já está ao vivo, o pessoal já está entrando. Pessoal aí, por favor, já vai compartilhando, tá bom? Eu vou editar aqui a privacidade do vídeo, já coloquei aqui público para todo mundo poder assistir. Vai deixando comentário, eles vão estar respondendo as nossas perguntas, tá? E aí, como vocês já sabem, já foi anunciado, o nosso Diálogos ele está já no sétimo programa. A gente já falou aqui de vários temas, falamos sobre políticas para mulheres, falamos sobre racismo, falamos sobre intolerância religiosa, falamos sobre comunicação na era da pandemia. E hoje a gente está aqui falando sobre o esporte como transformação social. E aí eu vou apresentar os nossos convidados e as nossas convidadas. A gente está aqui com 4 pessoas maravilhosas. E aí, desde já, eu quero deixar aqui o meu agradecimento ao meu amigo do coração, Malba, de Fortaleza. E ele que, inclusive, estreou o nosso Diálogos, o nosso encontro aqui de todas as terças e sextas, né? A gente falou sobre a arbitragem de voleibol e os projetos na área de esporte. O Malba, um árbitro excelente, um árbitro nacional de voleibol, trabalha na organização de grandes eventos, inclusive no voleibol de praia. E aí vocês podem estar me perguntando, Ednilson, por que você convidou 4 atletas do voleibol de praia, né? Quem me conhece sabe que eu sou extremamente apaixonado pelo voleibol de praia, até mais do que o voleibol indoor, né? O voleibol de quadra, eu sou mesmo apaixonado pelo voleibol de praia, e aí veio essa oportunidade de estar recebendo essas pessoas maravilhosas. Então, Malba, muito obrigado, querido, por ter feito essa articulação, tá bom? Meus sinceros agradecimentos. Vou colocar os nossos convidados aqui na tela. A gente tem aqui o Lipe. O Lipe já está aqui conosco, tá? O Evaldo também. Boa noite, senhor. A Tayana. E a Luciana, que está com um fuso horário aí bem diferente do nosso, né? Onde ela tá, já são aí por volta de 11 horas da noite, 11h30 da noite, e aí vamos ter um pouquinho de paciência, tá bom? Então, pessoal, sejam bem-vindos aí à nossa live, certo? A gente já tem aqui o Marcelino Nascimento, que é a arte da federação, Rosangília Alves, minha amiga professora aqui de Aracati, o Marco também já está assistindo a gente. E dizer que é uma honra receber vocês para a gente poder estar falando sobre esse tema tão bacana, tão importante, que é o esporte, que o esporte como transformação social, porque, como eu disse na abertura, o esporte transforma vidas mesmo, tá? E a gente vem fazer esse diálogo bem descontraído, bem interessante. E aí, como sempre, não pode faltar os comentários, né? O Malba já está aqui, viu, Lipe? Lipe é um cearense nato, deitado na rede, né? Já está aqui falando para descontrair. Então, a gente vai ter uma fala, pessoal, vocês vão ter uma fala inicial, tá? Se apresentem, falem, fiquem à vontade, falem da história de vocês do voleibol e da relação que vocês têm com o esporte e a importância disso na vida de vocês, tá? A gente começa com as mulheres, vamos começar com as mulheres. Obrigado, eu. Desculpa, perdão, senhores. Tayana e Luciano. A Tayana riu aqui. A gente começa com a Tayana e a Luciana, aí faz o Evaldo e o Lipe, fechando essa primeira parte das falas. Tá bom, pessoal? Pode começar com a Tayana ou a Luciana?
Quem começa? Eu posso começar, tá? Pronto, a Tayana começa. Primeiramente, boa noite, né? Um prazer estar falando sobre vôlei, sobre o que ele pode representar na vida de muita gente, né? Boa noite para os meus amigos, para a Luciana, para o Evaldo, para o Lipe, né? A gente tem uma conexão, né? A gente começou juntos, né? Cada um com uma história. E sou cearense, jogo vôlei desde os 9 anos de idade, né? Comecei no BNB Clube. E migrei para o vôlei de praia com 16 anos, mais ou menos. Foi para um projeto Novos Talentos, né? Na época da CBV, que ele fez vários polos no Brasil, e o Fortaleza era um dos polos. Foi da onde eu comecei a jogar vôlei de praia. Mas eu fui me decidir a jogar vôlei de praia, a ser profissional com 20 anos, 21, quando joguei os torneios de base, né? Os mundiais sub-21. Então foi ali que eu decidi ser atleta profissional de vôlei de praia. Eu tenho uma conexão muito bacana com Aracati, minha família de Aracati, a família da minha mãe toda de Aracati, né? O Corpo da Nico, Canoa Quebrada. Então, assim, conheço esse lugar, adoro esse lugar, passo minhas férias, passei Réveillon, então, e sei da importância de projetos assim em lugares afastados da capital, né, que possam fazer com que as crianças tenham oportunidade de praticar algum esporte e através dele, né, conseguirem ter um futuro de realizações, não só como atleta, porque não todos conseguem ser atletas profissionais, mas de ter uma profissão e de fazer coisas boas também quando eles conseguem atingir maioridade, enfim. Então, eu queria também, antes de passar para a Luciana, destacar um projeto que acontece em Beberibe, né, do professor Jonatas, que começou com uma bola, com poucas ferramentas, hoje atende 150 pessoas, entre adultos, crianças, adolescentes. É um projeto muito bacana, que fica entre a quadra e a praia, né? São ele faz de 2 locais, então é muito importante, porque sabendo desse projeto, então eu acho que é uma forma também que a gente tem esse bate-papo de falar um pouco desses projetos para as pessoas conhecerem, tá bom? Então é isso, eu falei um pouco de mim, lógico, se vocês quiserem fazer perguntas um pouco, porque tem muitos convidados, então tem que passar a bola para os outros. Mas se vocês quiserem saber um pouco mais, podem mandar as perguntas. Vou passar a bola aí para minha amiga Luciana. A gente tem uma história, a gente até jogou juntas algumas etapas do circuito brasileiro. Nossa, a gente tem eu tenho um carinho muito grande por ela e por todos que estão aqui. Muito obrigada pela participação. Beijinho. Bom, boa noite todo mundo. Para todo mundo que está assistindo. Tomara que tenha muita gente aí bem interessada, que é um assunto bem legal. Tipo, o esporte como transformação social, inclusive, o esporte foi uma base muito grande nas nossas vidas, eu posso dizer nas nossas, porque todo mundo começou junto. Eu digo no vôlei de praia, basicamente, porque eu vou primeiro me apresentar, o meu nome é Luciana, eu não sou cearense, eu sou de Manaus, mas aos 21 anos eu vim para cá, eu vim jogar aos 20 anos eu vim para cá, desculpa, eu fui para Fortaleza, eu fui para Fortaleza jogar um universitário, e os grandes mitos do esporte, como Gurgel e Ronald Rocha, me viram e fizeram um convite, que eu praticamente não pude negar, porque, assim, Fortaleza é o berço do vôlei de praia, e foi um sonho para mim aquilo, e eu me senti como se estivesse já indo praticamente à seleção brasileira, eu vindo de Manaus, uma cidade que basicamente o esporte não era reconhecido, a gente fazia uns torneios aqui, outros ali, sem muita perspectiva. E aquilo para mim foi tipo um alcance muito grande. E foi aqui que eu comecei a pensar no voleibol de praia mesmo, de fato, como profissional, que eu até então não sabia que era possível, como jogar e ganhar dinheiro e ser profissional. Então, basicamente, eu falo que eu sou cearense, porque, gente, até passar minhas férias quando eu volto para o Brasil, hoje eu moro em Dublin, faz 3 anos que eu moro em Dublin, e eu estou começando um projeto aqui também, que a gente vai conversar depois sobre isso, e eu volto para o Ceará, eu não volto mais para Manaus. Minha família está em Manaus, fica brigando comigo, porque disse que eu tinha que voltar para Manaus, não para Fortaleza, nas minhas férias. Mas o meu coração está em Fortaleza, eu tenho que falar e eu sempre volto para lá. Então, sou cearense com muito orgulho e
realmente o voleibol mudou minha vida. Eu estava numa parte da minha vida que eu não sabia o que fazer, o que eu queria. Eu estava naquela época de fazer faculdade, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. E o esporte meio que me direcionou. Acabei optando por fazer administração, sou formada em administração hoje, e não optei por educação física, que seria o óbvio, mas eu queria fazer algo assim, tipo um projeto, montar alguma coisa, ficar na parte de administração. Então é por isso que eu corri para esse lado. E digo que o esporte somou muito na minha vida. E hoje eu estou na Irlanda, eu sou técnica oficial da seleção irlandesa, feminina, masculina, de todas as categorias que tu pode imaginar, porque basicamente o voleibol de praia aqui na Irlanda é muito novo, então as pessoas não conhecem, até porque é um país muito frio. E aí eu estou implementando isso aqui agora, dando uma força legal para a galera. Estou também fazendo um projeto para as crianças e espero que dê bons frutos. E agradeço muito lá da minha base, dos projetos, dos novos talentos que eu tive com a Tayana também. E se não fosse isso, eu não estaria aqui hoje. E tem que agradecer ao esporte. Vou passar a bola agora para o próximo, que deve ser o Evaldo. Pronto, obrigado, Tayana, obrigado, Luciana. A gente já tem muito comentário aqui, muita gente. A Nalu Lima tá mandando um beijo para Tayana, minha sobrinha linda. Um beijo para ela. Tem muito comentário aqui. O Malba, né? Tu arrasa, Luciana Ribeiro. O Henrique Ferraz, gente, o professor Pedro tá assistindo a gente, o professor Pedro, né? Eu comecei falando sobre a Associação de Voleibol Nova Aliança. Hoje, ele é o presidente da associação aqui de voleibol. Inclusive, ele não é do esporte, mas é um gestor nato de voleibol e vem colaborando sempre para o crescimento do nosso projeto. O Thiago Barroso, né? O Luiz Thiago, grande arte de Fortaleza, grande treinador também da Rede Cuca em Fortaleza, gente. Vocês precisam conhecer, quando se fala projeto social, vocês precisam conhecer o que é a Rede Cuca, tá? Boa noite, parabéns pela brilhante ideia e pelo momento que tem feito esses encontros de todas as esferas. Sou seu fã e hoje finalizando com esse momento marcante. Obrigado, Thiago. A Jéssica Fernandes Gama também, que é uma atleta de voleibol, tá? E aí, assim, agora os meninos vão dar a sua fala inicial. Obrigado, Tayana e Luciana, e fiquem aí que a gente tem muito mais pergunta para vocês estarem colaborando com a gente. Lipe e Evaldo. O Evaldo começa e o Lipe finaliza essa primeira parte. Oi, gente, estão ouvindo? Então, eu sou o Evaldo André. Eu comecei também muito com 19 anos no vôlei, 19, 20 anos, mas nada profissional. Eu era sparring de uma dupla que já jogava o circuito já há algum tempo. E logo depois, com um ano e meio depois, o Ronald, que era o treinador dessa dupla, me convidou para eu começar a jogar devagarinho, e aí aconteceu que deu certo. Então, com 21 anos, quase 22, eu joguei o primeiro circuito na minha carreira, na minha vida. E desde então eu estou jogando, já tenho 42 anos. Sou apaixonado por esse esporte. Eu acho que esse esporte me deu tudo que eu tenho. Não fisicamente, mas emoções e carinho e conhecimento. Foi esse esporte que me deu, e eu sou louco por ele. E eu continuo jogando profissionalmente, graças a Deus. E é isso. Lipe, a bola é tua agora. Boa noite, moçada. Boa noite, todo mundo que está aí no Facebook. Eu sou o Lipe, meu nome é Francisco Felipe Martins Rodrigues. Sou atleta profissional desde os 22 anos de idade. Comecei num projeto que a antiga FEVESE era a FCV, Federação Cearense de Voleibol, convidada pelo Zé Vigílio. Fui fazer uns testes, teoricamente, para fazer um complemento, né, para ficar a par.
e acabei ficando no projeto e vingando ali na Praia de Iracema, próximo a onde a Tayana, a Luciana treinavam também, no começo de carreira. Joguei muito tempo no BNB, de 2000 a 2004, vôlei de quadra, mas em 2004 acabei me apaixonando pelo voleibol de praia, e foi paixão à primeira vista. Um menino saindo de comunidade carente na Barra do Ceará para conhecer o Brasil, conhecer o mundo, é uma coisa que eu posso dizer que o esporte em si muda a vida de qualquer pessoa que o encontre. Então, eu só posso dizer, eu vou ser bem breve, mas eu posso dizer que o esporte em si mudou minha vida. Eu ia ser goleiro de futebol, acabei me apaixonando pelo voleibol e depois pelo voleibol de praia, e só agradeço a Deus e as pessoas que me apoiaram no começo, e querendo ou não, aquele projeto da FCV no comecinho que acabou dando certo, vingando pelo menos um atleta que conseguiu decolar na carreira. Ednilson, com você. Tô aqui. Agora eu vou inverter, tá? Eu vou começar do Lipe para as meninas. Lipe, vou começar falando de um ponto assim bem interessante. Eu conheci você pessoalmente num Open em Limoeiro do Norte. Acho que você, não sei se você lembra mais ou menos, você jogou lá um Open em Limoeiro do Norte, eu estava lá apitando. E aí, depois disso, por conta de redes sociais, eu vi um texto muito emocionante que você publicou lá, falando um pouco sobre essa sua trajetória no voleibol de praia, sobre a sua relação de ser uma pessoa que vem da periferia e toda essa questão envolvida. E aí você fez um texto que você marcou lá na publicação o Caetano Rocha. O Caetano, que é o supervisor das seleções brasileiras de base, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre o que foi essa questão na sua vida, né? O que é que representou, qual é a grande marca que esse voleibol de praia ele trouxe para a sua vida e como você se vê hoje olhando para trás do que você era naquele tempo. Esse texto, Ednilson, esse texto que você viu é verídico de todos os pontos, cada letra, cada vírgula, cada exclamação, de afirmação, tudo. Porque, assim, o Caetano em si foi o cara que, quando eu cheguei no BNB, tinha 2 meses que eu tinha perdido a base da minha vida, que era minha mãe, já estava me metendo no mundo do crime, teoricamente, você fica um pouco perdido, você fica sem saída, como a Luciana, na apresentação dela, você, às vezes, fica na dúvida. Eu simplesmente lembrei que, um dia antes da minha querida, digníssima mãe falecer, um primo me chamou e disse assim, cara, vai ter um teste lá no BNB, você não quer fazer, não? E eu disse, não, pode ser que eu faça. Porque tu é grande, cara, e tal, você mora teoricamente longe, mas você pode ir. Então eu cheguei no BNB, bermuda jeans, blusa de botão, tênis de vôlei e a altura de vôlei. Não sabia nada. Foi quando o Caetano olhou para mim e disse assim, acho que tinha uns 30 atletas. Ele me separou, pegou eu no ombro e disse assim, fica ali no cantinho. Eu nem precisei fazer o teste em si, porque ele já viu, teoricamente, um potencial até pela altura, ele viu que os demais atletas eram baixos e eu estava me destacando, ele já me separou, nem fiz o teste. E, naquele momento, ele salvou minha vida, porque eu era um cara que estava me envolvendo com crime, já estava, não usando drogas, mas já passando, eu não tenho vergonha de falar isso, já levando algumas drogas se vindo de avião, na idade que eu estava, 17 anos já. Naquele dia que o Caetano disse assim, segunda-feira, treino tal hora, você já vai vir. Eu até tomei um susto, porque eu disse, eu não vou fazer o teste, não. Então, naquele dia, o Caetano me deu uma chance de viver, de mudar a minha vida, de mudar a minha história. Lógico, ele foi embora em pouco tempo, tem uma gratidão imensa pelo Adenilson Scossi, foi o técnico que me fez
Porém, o Caetano foi o cara que me deu a oportunidade de estar aqui na live, estar vivo, porque eu tenho muitos amigos que já se foram, não tiveram a mesma sorte que eu, mas, e Deus os tenha, né? Mas eu sou muito grato a Caetano por isso. Obrigado, Lipe. A gente tem mais comentários aqui. O Deus Dete, que é árbitro. Sávio Marques de Aracati. O Francisco Almeida tá mandando um abraço pro Lipe. A Camila Bertozzi Fonseca também tá dizendo queridos. Diego Carvalho, parabéns. E aí o Malba tá pedindo para vocês falarem sobre algumas conquistas da carreira de vocês, né? É lógico que hoje as crianças elas precisam ter referências no esporte, né? E elas querem estar ali no pódio. Quando eles verem lá o Evaldo sendo campeão da etapa do circuito brasileiro, quando eles veem a Tayana jogando o campeonato mundial, quando eles veem por exemplo, a professora Luciana, né, que é técnica agora da seleção irlandesa. E aí existe uma referência, as pessoas estão vendo, é uma espécie de espelho, né? Eu vou colocar aqui a Tayana, para ela falar um pouco aqui sobre algumas conquistas, né, durante a sua carreira no voleibol de praia, algo que te marcou bastante, que você viu ali do alto do pódio, com aquela medalha no pescoço e você pensou, poxa, valeu a pena, eu comecei aí com tal idade, nunca pensei em poder estar aqui nesse pódio. Queria que você relatasse um pouco sobre como é essa sensação. Olha, é muito curioso, porque quando eu comecei a jogar na quadra, muito nova, né, sempre sonhei em ser jogadora de vôlei, né, de quadra, né, levantadora, mas as oportunidades que eu tive foram mais reais na praia, né. Quando eu migrei para a praia, né, inclusive o Malba, ele sabe muito disso, né, ele acompanhou toda a minha história, vem acompanhando, desde lá do iniciozinho, na época, o Vigílio da federação, eles trabalhavam todos na Federação Ceará, então ele sabe um pouco da história aqui, não sabe um pouco não, ele sabe a história de todo mundo aqui. Então, assim, quando eu migrei para a praia, comecei a jogar no voleibol de praia, eu ainda estudava no colégio, jogava na quadra, e eu lembro que quando eu ia para os treinos na praia, não dava tempo de eu voltar para casa depois do colégio e depois ir para o treino da praia. Então, muitas das vezes eu ia para a federação, o Malva estava trabalhando, aí eu lembro que ele deixava a gente descansar numa salinha lá, esticava um colchonete para a gente descansar um pouco depois do almoço que a gente tinha almoçado, e para depois ir para o treino, porque a federação ficava a uma quadra e meia do treino, né? E ali foi acontecendo muita coisa, né? Quando eu conquistei meu primeiro título mundial sub-21, quando eu subi no alto do pódio, eu falei assim, gente, é aqui onde eu quero estar. Não, lógico, em primeiro lugar todo mundo quer estar, mas eu digo nessa atmosfera do vôlei de praia, jogar para esse público, ter essa emoção, e tudo isso que eu tenho feito, isso eu pensando na época, tá valendo a pena. É isso que eu quero para minha vida. Então, a partir dali, as coisas foram mudando na minha vida, né? Meu foco, a minha determinação, a minha vontade e paixão, elas triplicaram, elas aumentaram de uma forma que eu não sei nem mensurar. Mas foi a partir dali que eu disse assim, gente, isso aqui é minha vida, né? É o que eu quero para fazer até quando eu puder, né? E aí foram acontecendo. E teve um outro momento que foi bem marcante, foi quando eu me mudei de Fortaleza para morar no Rio. Hoje eu moro no Rio de Janeiro. Eu moro no Rio de Janeiro já tem 14 anos. Eu me mudei para cá com uma malinha, um monte de sonhos. Minha família sempre me apoiando, né? E falaram assim, minha filha, se não der certo, pode voltar. Estaremos aqui. E hoje eu só volto para visitá-los, né? Para passar férias ou visitar meus pais. Mas
foi um desafio muito grande sair lá de Fortaleza, onde eu morava com a minha família, queira ou não queira, você sair dessa zona de conforto é desafiador, né? Eu não sabia fazer um ovo, não sabia fazer um arroz, e me vi morando no Rio de Janeiro, numa cidade que eu só via pela televisão, manchetes e mais manchetes, e hoje eu moro no Rio de Janeiro, eu naquela época falando assim, gente, agora sim é meu desafio de vida, né? Porque não só jogar vôlei de praia, me encontrar como pessoa para poder... Porque o dia a dia é muito complicado. O dia a dia de um atleta, todos aqui sabem disso. Você acordar cedo, você fazer... Quem mora só tem que se organizar, porque o atleta tem que ter uma vida regrada, comer bem, descansar. E isso tudo foi muito desafiador para mim. Em 2013, quando eu fui campeão mundial do circuito mundial, né, onde de 10 etapas eu fiz 9 semifinais, foi quando caiu a ficha, eu falei, gente, gratidão e gratidão por tudo que tenho feito, por todas as pessoas que me ajudaram, né, e vem me ajudando a fazer, porque a gente não chega onde a gente chega sozinho. Isso é um fato que eu queria que todos soubessem, né, ninguém conquista nada sozinho na vida. A gente sempre precisa do apoio da família, dos amigos, do marido, né? Meu marido está aqui junto comigo nessa caminhada. Então, assim, o que eu tenho que falar dos títulos na quadra é uma coisa que depende muito da sua determinação, da sua garra, do quanto você quer. Mas a parte de fora, dos bastidores, esse é o grande desafio. É o grande desafio para você se manter equilibrado para poder estar ali e brigar pelos títulos. Então, eu sei que tem muitos outros para falarem, não quero me alongar muito, mas a mensagem que eu sempre tento passar é que a gente tem que aproveitar sempre os momentos e nunca esquecer, e sempre lembrar, o melhor dizendo, que a gente nunca consegue nada só, né? Então, é um canal que você está nos dando para poder falar sobre isso, né? Porque as pessoas só veem assim, não pode, muito bonito, mas aquilo ali é o fim né? É a conquista de muita coisa que a gente já abdicou, das coisas que a gente vem batalhando. Então, é a mensagem que eu sempre quero deixar, e passo a bola agora para você para falar com os outros. Obrigado, Tayana. Eu vou passar aqui a bola para a Luciana, porque a Tayana falou um ponto muito interessante, que foi sobre a questão que ela não tinha o espaço ali de tempo, que descansava ali no colchonetezinho ali da federação, citou ali o Malba, e aí eu queria aproveitar a Luciana para ver se a gente conseguia fazer um paralelo do que a Luciana deve conhecer a realidade, sim, do voleibol de praia do Brasil e aqui do Ceará. E Luciana, como é que é esse trabalho que você está fazendo aí na Irlanda, e como é que você faz um comparativo assim com o trabalho do Brasil no voleibol de praia, que eu acredito que no Ceará a gente está crescendo bastante no voleibol de praia. A gente tem aí mais uma cearense, né, que vai representar o Brasil na Olimpíada, que é a Rebeca. E aí, como é que você vê essa questão e faz essa relação? Eu acho assim, o que a Tayana falou é muito importante. Eu acabei de ver o Pedro, acho que é Pedro, ele falou uma coisa muito interessante, falou que o esporte ele transforma, mas você também tem que ter a dedicação, tem que fazer certo. Ele tá certo, não transforma, não é tipo um passe de mágicas que você lá resolvi jogar vôlei e vou ser uma grande atleta. Não. É ali você tem que se dedicar, é disciplina, é tudo. Só que eu acho que a parte mais importante, como a Tayana citou, é o pessoal que vem por trás, é a galera dos projetos, são as amizades boas que você cria, são as pessoas que estão junto com você, para te botar para cima e dizer que você pode, que você está lá, que é possível, mesmo você ter vindo muito de baixo, como foi o caso do Lipe, que não tinha perspectiva de nada, e tipo, do nada ele viu uma luz no fim do túnel. E o que eu vejo de Irlanda, a Irlanda ela não é uma potência de vôlei em nenhum sentido. Aqui ele só tem 2 esportes, que é o futebol gaélico,
que só tem aqui na Irlanda, que é muito popular, enche estádios com 70 mil pessoas, mas não é profissional porque só tem aqui. E o rugby e o rugby também. São os dois únicos esportes que eles sabem que existem aqui. Então, o voleibol de praia é muito novo. Eles nem sabem que tem vôlei de praia. Quando eu falo, gente, eu sou da seleção, eu sou técnica da seleção irlandesa, e o pessoal, como assim? Tem seleção irlandesa? Tem. O fato que aqui, o fato é que a economia aqui é muito boa, o suporte aqui é muito boa. Aqui a gente tem empresas como Google, Facebook e todas essas grandes empresas aqui, tem um polo só de empresas de tecnologia aqui, então você tem a possibilidade de prospectar patrocínios muito mais rápido, então, até porque você tem poucos esportes e então você tem poucos atletas. Teoricamente, hoje, na Irlanda, nós temos 3 duplas irlandesas, que são um nível muito, muito, muito baixo, precisam treinar bastante para chegar a nível competitivo, mas aí elas não passam essa dificuldade que você tem que vir de baixo, elas têm a estrutura, tem toda uma estrutura de academia que é muito barata, o acesso a tudo, a suplementação é tudo muito acessível, basicamente, as meninas jogam com o dinheiro delas, elas não precisam ajuda de suporte de ninguém. Agora eu fechei algumas parcerias e eles estão ajudando, como academia, essas coisas, e a federação manda todo mundo para as competições internacionais. Então, eu não vejo essa dificuldade aqui. Agora eu estou fazendo um projeto, eu não vou chamar de projeto social, porque é um projeto aberto para qualquer pessoa que queira se integrar a esse projeto, é mais para as pessoas conhecerem o vôlei de praia, não é para, tirar pessoas de situações de risco, como no caso do LIP, é para a galera se integrar do vôlei de praia, quer dizer, então, eu não vejo que tem essa dificuldade aqui, então as coisas são mais acessíveis. Eu acho que é por isso que no Brasil a gente constrói atletas tão aguerridos, tão determinados a chegar lá, porque eu vejo pessoas como a Tayana, a gente jogou junto, nem me lembro, faz tanto tempo, né, Tata? E de pessoas como a Tayana, que é até bonito de escutar. Foi para 9 semifinais de um Mundial e se consagrou campeã mundial em 2013. E, eu já vi Tayana querendo patrocínio e não conseguia. Quer dizer, chega a ser uma falta de respeito pela representatividade do que a Tayana é para o Ceará, o que a Tayana é para o Brasil. Então, isso é inaceitável. O que ela representa para milhões de pessoas e de crianças que estão vendo ela na televisão e que se espelham nela, é muito grande. Isso é muito importante. Então, eu acho que essa dificuldade que faz a gente fazer atletas muito fortes no Brasil, mas infelizmente não é para ser assim. Eu acho que a gente tem que ter um suporte maior. É por isso que essas ONGs hoje, como a tua ONG, Ednilson, que é muito importante, assim, principalmente no interior do Ceará, que é muito difícil de chegar todas as coisas que são importantes para chegar a criar um grande atleta. Não que seja um grande atleta, a gente não precisa focar que o atleta será campeão olímpico, ele vai ser assim. Você já tirando a criança de uma zona ruim ou de uma zona de conforto e botando ela numa situação de igualdade, de saúde e de um ambiente legal e seguro, o esporte já está ajudando aí. Então, eu acho que a gente não tem essa dificuldade aqui. Aqui a gente tem muito suporte, a gente tem muita facilidade, muito acesso. Infelizmente, o Brasil ainda tem que colher tem que galgar muita coisa, mas também não basta, não é só por parte de pessoas, tem que ser por parte do governo, tem que ser por parte das prefeituras, Estado, tudo. Não é só por parte de pessoas que decidiram fazer projetos, infelizmente. Mas, com pouco que a gente já tem pessoas maravilhosas, atletas consagradíssimos, a gente tem muitos exemplos incríveis, e o que eu fico mais feliz é que eu vejo atletas que hoje são ex-atletas com os seus projetos, eles não esqueceram de onde eles vieram, entendeu? Então, quer dizer, eles estavam lá, vieram de baixo,
são campeões como Gustavo Kirten. O Gustavo Kirten hoje tem um projeto para 700 crianças com iniciação de tênis, lá em Florianópolis. Ele ajuda 700 crianças e é muito bonito. A gente tem um exemplo daquele corredor, esqueci o nome dele, gente, que ele é campeão olímpico, eu tenho anotadinho aqui, Vanderlei Cordeiro. Ele tem um projeto no interior de São Paulo para 220 crianças, que é educação, inclui iniciação no atletismo, e quer dizer, o Vanderlei Cordeiro, ele foi basicamente a mesma situação do Lipe. Ele se via, para poder ir para a escola, ele tinha que ir correndo, ele ia correndo todos os dias para a escola, até que alguém viu que ele era um bom corredor, e ele daí começou a treinar e se consagrou um campeão olímpico. Então eu acho que é daí que vem essa força, vem essa força, e eu sou muito orgulhosa, assim, dos atletas brasileiros e do que eles representam. Eu só acho que eles precisam de mais, eles merecem mais. Obrigado, Luciana. A gente tem aqui alguns comentários, o Bruno Sombra, Felipe Alter está falando também do projeto Beberibe, que foi o projeto que a Tayana citou. Eu conheço muito bem o Jonathan. O Jonathan, a gente já jogou algumas competições juntos. O Jonathan está fazendo, gente, um projeto maravilhoso lá em Beberibe, que é o PVB, Projeto Voleibol Beberibe, um projeto totalmente voluntário, com muita criança, com muita galera boa aí, salvando mesmo vidas através do esporte. Um abraço, Jonathan está aqui, mandando um abraço para você, está assistindo aqui a gente. E aí agora eu vou colocar o Evaldo. E aí, Evaldo, tem uma pergunta aqui, né? Hoje, mais cedo, você colocou que tinha acabado de fazer o seu treino, ia fazer um lanche para entrar na live, e a pergunta é justamente sobre isso, né? O Sávio Marques, ele está perguntando como é que vocês estão fazendo para manter a forma na quarentena, como é que tá para manter o ritmo, e aí eu gostaria que você respondesse, se possível, e já fizesse uma pequena relação no sentido de hoje você é um atleta super campeão aí do nosso voleibol de praia, representando muito bem o nosso Ceará. Você já tem 42 anos e aí tá numa forma física impecável, jogando voleibol, jogando muito voleibol. Como é que é essa questão hoje de ser um atleta, de já estar aí numa idade, já que para o esporte, inevitavelmente, a carreira do atleta tende a ser uma carreira mais curta, porque exige muito esforço físico. Como é que você vê hoje isso e em relação a como é que está o nosso estado aí do Ceará no cenário do voleibol de praia? Então, como a Luciana e a Tayana falaram, o esporte traz muita coisa boa e me trouxe coisas maravilhosas, assim. Eu tenho 42 anos, estou em plena saúde física, assim, eu estou realmente muito bem. Nessa quarentena a gente ficou treinando como pôde, né? A gente conseguiu um espaço particular, então a gente, mesmo nessa quarentena, a gente ficou treinando, não tecnicamente, não com bola, porque a gente treina na Beira-Mar e a Beira-Mar está interditada por conta da quarentena, mas a gente conseguiu um espaço particular e onde só eu ia, onde só eu vou, então também não tem, eu acho que não teria muito problema, porque só eu tenho acesso. Eu tenho que falar uma coisa que eu lembrei agora. Cara, o Lipe falou de quando ele foi pro BNB e eu tava no dia que ele foi. Eu lembro demais ele. Ele tava com a camisa xadrez azul com preto, cheio de botão. E eu tava treinando no BNB, porque na época eu tava treinando a seleção cearense e eu fazia parte da seleção cearense, o treinador era o Caetano. E eu lembro demais do Lipe, gente. Ele falando assim, bateu sabe, deu uma volta assim, na minha vida de quando eu comecei. E eu só queria parabenizar o Lipe, porque a história dele é maravilhosa, assim. Não desmerecendo todas as outras, mas a história dele eu conheço de perto e é muito bonita, de fato. Então, voltando ao nosso papo aqui, eu tenho 42 anos e eu decidi na minha vida jogar enquanto eu tiver saúde, né? Assim, eu jogo voleibol porque realmente eu gosto, assim, trouxe muitas coisas boas,
como eu já falei, não coisas físicas, não coisas materiais. Obviamente também com coisas materiais, né? Mas o que vale mais a pena são as pessoas por trás de tudo isso, como a Tayana falou. São pessoas que se envolvem com a gente, traz coisas tão boas para a gente. O nosso vínculo de amizade, eu, Tayana, Luciana, são pessoas que a gente está desde o início, Lipe, a gente está desde o início que a gente começou a jogar voleibol de praia, todos nós, praticamente juntos. Então, assim, o esporte traz isso para a gente, o esporte traz educação, o esporte traz vivência, o esporte ele ensina a perder, ele ensina a ganhar, ele ensina a vencer, ele ensina você a lidar com a derrota. Então, assim, eu decidi jogar voleibol até quando eu tiver saúde para jogar. Felizmente, graças a Deus, eu tô com 42 anos e eu continuo jogando no auge, assim, em nível muito bom. Mas, assim, eu já estou me preparando psicologicamente para que próximo, daqui a algum tempo, sei lá, 4, 5 anos, o tempo que eu tiver, eu já estou pensando na possibilidade de começar a diminuir as coisas, assim. Mas eu falo a gente porque não sou só eu, né? Eu sou diretor de um projeto social aqui em Fortaleza, em 2 escolas da rede pública, que é a escola Júlio da Ponte e a escola José Bonifácio, que se chama Projeto Esporte Além da Bola. Cadê? Tá aqui. E que a gente dá um suporte para crianças carentes, né, para crianças carentes de 11 a 16 anos de idade. A gente tem mais ou menos mais de 300 alunos e infelizmente a quarentena deu uma parada nisso e eles ficam ligando e mandando mensagens, perguntando quando é que vai voltar e quando é que vai ter, que eles estão com saudades e tal. Então é muito legal. Infelizmente, por conta da quarentena, a gente ficou todo mundo ficou um pouco muito distante. Então, assim, o que vincula a gente, o que liga a gente é a internet, graças a Deus. E muitas dessas pessoas carentes não têm acesso à internet. Então, isso dificulta um pouco, mas a gente já está se programando para esse projeto continuar daqui a um tempo e voltar com força total. Então é isso, assim, eu acho que quando você gosta, assim, eu gosto muito do voleibol de praia. E o que eu puder fazer para acrescentar e para agregar, eu como atleta vou fazer, né? Então é isso que eu tenho para falar. Obrigado, Evaldo. A gente tem Beijo, aqui uns obrigado. comentários, né? A gente vai para mais algumas rodadas. Então, assim, a gente tem aqui, pessoal, alguns comentários, eu estou procurando. A gente tem aqui o Jussi Diogo, ele é articulador do selo Unicef, no município de Itaiçaba, uma cidade pequena também, aqui pertinho de Aracati. E ele falou que o esporte como transformação social, né, foi uma das temáticas trabalhadas pelo selo Unicef de 2017 até agora em 2020, né? Em um mundo e ambiente que estamos inseridos, onde a competição é frequente e a concepção de vencer na vida é vista apenas como o lugar exuberante onde se chegou, é importante ressaltar que o percurso vivenciado por aqueles esportistas, mesmo que não cheguem nesse tão almejado patamar de conquista, já é de grande valia, riqueza e transformação social inclusiva, pois o percurso trilhado pelos mesmos já teve e tem uma grandiosa aprendizagem vivenciada que contribuirá para todos. Esse é um comentário do Jussi Diogo. O Tiago está assistindo a gente, o Malba não sai daqui, a Jéssica Fernandes Gama, Ricardo Moacir, a Camila Bertozzi Fonseca, Thaís Lima, o Fábio Freitas, muita gente bacana aqui prestigiando esse diálogo. Eu queria falar de um assunto que é a questão mesmo do esporte de alto rendimento, né, que vocês vivenciam aí diariamente. E é um sonho, acredito, é um sonho de todo atleta estar próximo de uma Olimpíada. E aí a gente tem atletas do Ceará, a gente tem o Márcio Araújo, que foi vice-campeão olímpico aí nas Olimpíadas de Pequim. E
o Jussieldo fala uma coisa bem, bem interessante, né? Que não é só vislumbrar o alto do pódio. Claro, como a Tayana foi campeã mundial, sub-21, aí, se eu salvo engano, 2 vezes, fez 9 semifinais de etapa de circuito mundial, de 10 etapas, foi campeã do circuito mundial. E ela falou muito bem que ela olha para trás e vê como valeu a pena, né? Que é ali onde ela está, mas que existem muitas as dificuldades, certo? Eu gostaria de pedir aí para o pessoal que está assistindo que mandem perguntas, o pessoal está aqui para colaborar com a gente, para responder as perguntas de vocês, certo? O Thiago está dizendo aqui, mandando a mensagem para o Lipe, vou formar um time para jogar uma competição ali, quero você e o Evaldo André jogando comigo, topa? E o Malba Evaldo tá pedindo para você corrigir, porque, segundo ele, você errou sua própria idade, né? Ele tá dizendo que você tem 41 anos e não tem 42. O Malba, como sempre, sabe de tudo. Quer perguntar alguma coisa, pergunta pro Malba, porque ele sabe de tudo. Vou colocar aqui todo mundo na tela, para dividir aqui. Luciana, tá aí. Como é? Meu estúdio aqui perguntando. Gente, vocês são atletas do voleibol de praia. Alguns vivenciam alguma coisa também em relação aí ao voleibol indoor. Eu sou suspeito de falar porque eu sou apaixonado demais pelo voleibol de praia. E aí eu gostaria de fazer uma confissão, viu, Malba? Não sei se vai pegar mal para mim depois. Mas assim, gente, eu vivenciei o clima, apesar de estar há pouco tempo vivenciando aí como árbitro no voleibol de praia, eu vivenciei a etapa de Fortaleza no ano passado. Gente, o clima do voleibol de praia é uma coisa assim mágica, né? É uma coisa muito, muito bacana que eu não consegui vivenciar esse clima tão bacana, tão amistoso, tão mágico no voleibol indoor. E aí eu queria que alguém me respondesse como é o voleibol de praia, essa paixão que vocês têm aí pelo voleibol de praia, o que é que acontece, como é que vocês veem isso. O vôlei de praia está crescendo muito no nosso país e no mundo inteiro. E aí, reflexo disso, que, por exemplo, o voleibol ele foi para a Olimpíada em 1964, as Olimpíadas de Tóquio, né? O voleibol indoor, o voleibol de praia, ele chega na Olimpíada oficialmente em 96, nas Olimpíadas de Atlanta, né? Que a gente teve aí a final dos sonhos, foi a final feminina, duas brasileiras, duas duplas brasileiras fazendo uma final olímpica. E aí, como é que vocês veem hoje? Como é que está o voleibol de praia no Brasil? Como é que vocês veem o nosso estado do Ceará com tantos atletas, com tantas potências sendo reveladas aí no voleibol de praia? E podem ficar à vontade para quem pode responder. Alguém sabe que... Vai falar? A Tayana fala. Tayana. Pode falar. Tayana, porque a Tayana fala e tem uma pergunta aqui para o Lipe. Então pronto. Seguinte, o vôlei de praia, atualmente, tem passado por momentos muito difíceis, né? Infelizmente, nós temos alguns anos que ele vem, as etapas vêm diminuindo. Isso é muito ruim. Muito ruim a nível internacional também, porque o voleibol de praia, se falava o slogan do voleibol de praia é o melhor voleibol do mundo, né? Os melhores atletas do mundo. Realmente estão alguns, né? Os melhores atletas do mundo. Mas o mundo inteiro já aprendeu a jogar vôlei de praia. E o mundo inteiro já está investindo no voleibol de praia há muito tempo. E a gente teve um retrocesso nesse sentido, né? Tínhamos muitas etapas e hoje temos poucas, o que dificulta, né, novos talentos aparecerem, porque
como é que um atleta jovem vai conseguir se manter jogando voleibol de praia com poucas etapas, né? A gente sabe que é um processo, existe um processo de maturação do atleta que o próprio esporte ele necessita. Então, é uma parte que me deixa muito triste, porque, como você falou, o voleibol de praia tem uma coisa diferente. Você entra numa arena, vê aqueles jogos, esse esporte é maravilhoso, né? A gente precisa retomar isso. A gente precisa melhorar a conexão dos atletas com o público, né? A mídia está aí, as redes sociais estão aí para tentar facilitar esse acesso, né? É mais um motivo, a gente está aqui numa reunião com vários lugares diferentes, conseguindo falar sobre esse esporte. Então, assim, essa forma de transformar esse esporte numa ferramenta que é tão valorizada, né, pelo povo, as pessoas gostam do vôlei de praia, mas ele não se torna tão atraente na questão da prática, porque aqui no Brasil, como a Luciana falou um pouco há um tempo atrás aí, ela falou que nós somos muito guerreiros, então a gente se destaca porque a gente vai para dar certo de qualquer jeito. Mas a gente agora está observando de qualquer jeito, a gente não fica muito tempo, né? Porque existem outros países que estão se organizando melhores, estão tendo mais campeonatos, e o voleibol deles estão melhorando. E o nosso ainda temos, sim, e sempre vamos ter excelentes atletas, mas a gente precisa retomar isso para que os atletas possam, a nova geração possa ter espelhos e possam ter oportunidade, né? Então, eu sempre falo também que o esporte ele é um ser, né, agregador, né? E você, através dele, você pode se tornar o que você quiser. Você pode, como a Luciana veio lá de Manaus para jogar em Fortaleza, né? O Lipe saiu da periferia, está aí jogando o vôlei de praia, já jogou fora do país. Ele dá a possibilidade de você se tornar uma pessoa melhor, né? Ter oportunidades melhores, né? E isso é muito importante para que a gente possa... E a gente vê no projeto como o seu, o projeto como do Jonathan de Beberibe e outros projetos, né, que tem pelo Ceará, isso só nos faz ter certeza de que existem sim pessoas que estão preocupadas com isso. Agora, a gente tem que ver como a gente vai fazer essa conexão, né? Para que o mundo consiga, que o Brasil consiga fazer com que isso floresça de uma forma muito mais potente, né? Então, antes de passar a bola para você, eu queria falar do projeto lá de Beberibe, porque eu vou mandar aí uma blusa da seleção, meu top, para ele sortear para as crianças, porque eu acho que se eu pudesse fazer mais, faria. Acho que a gente tem que se unir e sempre fazer o melhor. Obrigado, Tayana. Lipe, tem uma pergunta aqui do nosso estreia da noite. A gente tem vocês, que são os nossos convidados aí maravilhosos do esporte, e a gente tem o Malba, que é aí direto aí nos comentários, né? E o Malba tá pedindo para você falar, né, da superação, da vitória que você teve quando você venceu a polineurite sem parar de competir em alto nível. Poxa, cara, eu fui jogar um sul-americano em Lima, no Peru, representar o nosso país. Daí eu fui um pouco com a imunidade baixa, mas fui para representar. Conseguimos o êxito de ganhar. Nessa etapa, eu e Beto Pita ganhamos. No feminino, a nossa representante na Olimpíada de 2021, Rebeca, ganhou mais a Neide, que é uma alagoana que mora em Fortaleza. Aí eu acabei adquirindo a hanseníase, que é uma doença silenciosa e que deixa muitas sequelas, mas a esposa de um amigo meu, que até joga voleibol de praia, o Pará, a Graziele, descobriu essa doença em mim. Eu me tratei e me curei. Porém, como eu falei, algumas sequelas que ficam
são muito devastadoras no corpo de alguns atletas ou de qualquer pessoa, e eu acabei fazendo a escolha de fazer o tratamento por completo, porque nenhum dos tratamentos estava dando certo, e eu acabei passando mais de 3 anos, 4 anos tomando corticoide, e muitas vezes não, uma vez eu estava trabalhando até com a Luciana em uma festa, voltando para casa eu tive que ir para o hospital direto para tomar morfina, de tanta dor que eu tive. Eu escolhi, em 2016, a etapa para eu encerrar a carreira, porque as dores estavam me vencendo. Daí sempre tem uma luz no fim do túnel para mim, e apareceu o Luizão, apareceu a esposa dele, a Daniele Lordani, que é uma nutricionista aqui de Fortaleza, que estudou meu caso. Ela fez uma dieta balanceada para mim. Eu posso dizer que também devo minha vida a ela, porque os neurologistas melhores do mundo, referências mundiais, não estavam conseguindo dar jeito no meu problema, e eu continuava insistindo a jogar, porque, como o Evaldo falou, como a Tayana falou, a gente ama, e a Luciana também, a gente ama esse esporte. Eu consegui dar a volta por cima, fazendo a nutrição, fazendo o meu corpo voltar a produzir cortisona. Eu estou há mais de 3 anos com essa doença estagnada no meu corpo, que ela é uma doença autoimune. E, cara, eu tenho, quem me segue nas minhas redes sociais, quem me conhece, sabe que eu tenho o hashtag camisa com nome. Hoje, o circuito brasileiro, a camisa com nome é quem chega nas semifinais do circuito brasileiro. E eu pedi a Deus muito, sempre pedi a Ele só saúde, que Ele sabe que eu tenho. Se Ele me der saúde, eu corro atrás dos meus objetivos, eu supero, eu pulo a barreira que for, porque além de eu amar esse esporte chamado voleibol de praia e voleibol indoor também, eu sou um cara eu sou resiliente pra caramba, e o Malba me acompanha, como ele acompanha a Tayana, ele é um cara que é um dos meus tutores ali na federação também. Quantas vezes Malba, eu não tenho vergonha de falar isso, Malba me dava um short para eu usar, porque eu não tinha 2, 3 camisetas no circuito para somar nas minhas coisas. Hoje, graças a Deus, eu tenho e até divido com outras pessoas, porque eu aprendi com eles isso, e eu consegui superar essa doença, cara. Ela tá em mim, mas ela deu uma estagnada que me deixou grande no esporte novamente. Até que tenho que mandar um abraço, eu sei que ele não tá, ainda não vi ele na live, o Rafael Queiroz, que é o meu parceiro. Aquele abraço, beijão para você. E é isso, Malba, eu aprendi com vocês, todos da live, com você, Malba, a me superar dia após dia. A gente tem mais perguntas aqui, aí a gente tem 3 perguntas, o Lipe acabou de responder uma, e eu vou direcionar uma para cada um de vocês, para a gente poder fazer essa rodada de perguntas. Ó, Lipe, o Rafael respondeu, viu? Rafael Queiroz respondeu para você, tamo junto, parceiro. O Malba tá dizendo aqui que vai começar a chorar, porque se for para conseguir chorar, já estão conseguindo. E aí tem umas perguntas aqui do Jonathan de Beberibe, né? Ele fez 3 perguntas. Acho que uma para a Luciana, uma para o Evaldo e uma para a Tayana. O Lipe acabou de responder uma. Vocês tiveram apoio familiar no início das suas carreiras? O Evaldo pode responder essa? Tá ouvindo, Evaldo? Tá me ouvindo? Alô, tá falando comigo? Pronto. Tem essa pergunta, né? Se vocês tiveram apoio da família no início da carreira. Pergunta do Jonathan, Tá. do Projeto Voleibol Beberibe. Tá, desculpa, só vi agora porque tá falhando. Então, meu pai nunca me
família tinha dinheiro, né? Minha mãe era dona de casa, então meu pai nunca gostou. Eu jogava porque eu ganhava bolsa na escola, então o meu pai achava ótimo, porque ele não gastava dinheiro com colégio. Mas aí ele nunca me apoiou. Quando eu comecei a jogar com o Bruno, 2012, que a gente, de 12 torneios, a gente fez. De 2012 a 2016 foi um ano muito, muito bom pra gente, porque a gente fez 80% das semifinais nesses anos, eu e Bruno. E a gente fez a semifinal aqui em Fortaleza, a gente fez a final aqui em Fortaleza, na etapa de Fortaleza contra Emanuel e Alisson. Se eu não me engano, eu acho que era Emanuel e Alisson, ou era Emanuel e Ricardo, eu não tô lembrado. Mas enfim, o Vigílio na época foi pegar meu pai mora no Eusébio, então o Vigílio mandou pegar o meu pai no Eusébio e levou o meu pai para a arena, na área VIP, e era Ricardo e Emanuel. E assim, a gente jogou muito bem, a gente perdeu de 2-1 aquele jogo e ficamos em vice. E quando eu fui falar com meu pai, ele estava chorando. Eu fui abraçar meu pai depois do troféu e ele estava chorando, morto de orgulhoso, porque eu tinha feito aquela final por ele ter me visto jogar pessoalmente, ele nunca tinha me visto. E desde então ele virou meu fã assim, de carteirinha. Todos os jogos ele está assistindo, toda vez que passa na Sport TV, ele reúne algumas pessoas da família e vão para um restaurante onde tem Sport TV e ele vai assistir os jogos. Então, no começo ele não apoiava, mas depois que ele viu o quão grande era, o quão maravilhoso era, que eu estava feliz, então ele começou a me apoiar. Isso eu lembro até hoje, assim. Foi muito bacana. Essa imagem não sai da minha cabeça. E quando acabou o jogo, que a gente perdeu os 2-1, a gente, né? Ricardo e Emanuel naquela época era a dupla olímpica. E ele saiu, ele me deu um abraço e tava chorando, assim, e foi bem bacana. Foi bem bacana pra mim. A gente tem mais, Evaldo, a gente tem mais aqui alguns comentários. O Roberto Valdívia tá dizendo aqui, viu, Lipe, que ele tem uma dessas camisas e que te ama. O Jonathan tá agradecendo a Tayana, obrigado, Tayana. Eu, como representante do projeto Voleibol Beberibe, estou imensamente feliz e cheio de gratidão por sua doação. Vamos receber de braços abertos e tentar conquistar mais algum recurso aqui para os nossos treinamentos. Deus lhe abençoe sempre. Voltando aqui para a segunda pergunta, né? Acho que pode ser a Luciana e a Tayana fecho na terceira. Para a Luciana, vivenciaram quais aspectos de dificuldade quando vocês passaram do voleibol lá na iniciação para o alto rendimento, né? Qual foi as dificuldades? Bom, para mim, para começo, foi bem difícil porque, ai, não estou escutando. Estão me escutando? Sim, tá ok. O áudio tá ok. Agora eu estou escutando. Então, bem no começo, quando eu vim de Manaus, eu tinha 21 anos, era no ano 2000, e a gente começou nesse projeto, Novos Talentos, eram todas as meninas, era eu, Soraya, a Nayana, se não me engano tinha a Larissa e a Juliana também, ou elas eram, eu não me lembro, acho que eram todas juntas, e foi bem, era tudo muito novo para mim, assim, então, tipo, eu vim para cá, e eu me lembro que eu também eu tinha muito apoio, na época o Virgílio me ajudou demais, eles me davam mensalmente um valor que eu pudesse viver, que eu pudesse comer, me alimentar, eu tive uma ajuda de uma tia minha, que na verdade ela é irmã da minha avó, que ela, graças a Deus, hoje saiu da UTI de Covid, eu espero que Deus abençoe ela estava muito mal, ai, até me emociono, e ela me acolheu em Fortaleza, eu fiquei na casa dela um bom tempo,
E acho que a grande dificuldade para mim naquele momento era tudo muito novo. E, infelizmente, eu já vinha de lesões da quadra. A gente não tinha muito recurso lá em Manaus para jogar vôlei de quadra, então a gente jogava com os tênis. Eu não sei se vocês me lembram, eu tenho 39 anos, então a galera da minha geração, eu não sei o pessoal que está aí nos comentários que é da minha geração, a gente jogava com um Mizunozinho, que era flatzinho, que não tinha amortecedor nenhum. E o nosso treinador queria que a gente jogasse porque as jogadoras do Japão jogavam com esse tênis. Então isso acabou com todas a cartilagem do meu joelho. Eu já vim para Fortaleza assim bem lesionada e meio consegui jogar porque não tinha muito impacto na areia. Mas logo depois de meio meses, eu fiz a minha primeira cirurgia. Eu me machuquei na quadra jogando pela BNB, eu intercalava BNB e intercalava. E aí fiz a minha primeira cirurgia. Fiquei 8 meses parada. É um processo muito, muito ruim, porque no meu caso foi uma fratura no osso e eu tive que reimplantar, teoricamente, uma cartilagem. É completamente diferente do que acontece, que as pessoas torcem o joelho e fraturam o ligamento, né? Então, foi muito demorado. Quando eu voltei, foi muito lento, foi a época que eu estava indo melhor, e depois de um bom tempo, aí a gente enfrentou, claro, sempre enfrenta falta de patrocínio, falta de suporte, falta de apoio para viagem. Graças a Deus, a federação, o governo do estado, ele ajudou a gente muito nas viagens internacionais. A gente pôde jogar, eu pude jogar, eu e a Nayana, a gente foi para várias competições internacionais, graças ao governo. Então, mas algumas a gente tinha que pedir apoio, patrocínio para mãe trocínio, que era minha mãe trocínio. Então, isso foi muito difícil. Aos poucos, o que acontece com a gente é assim, a gente, quando não tem suporte, hoje o voleibol de praia, ele é um esporte que você pode jogar e ganhar dinheiro com isso. Então, as pessoas que não têm o suporte, um patrocínio, alguém que dê esse suporte de dinheiro, de passagem, de tudo, a gente paga isso com o nosso próprio bolso. Então, no caso, eu comecei a fazer isso. Eu jogava e eu pagava. Eu jogava e eu pagava. Na minha segunda, tinha rendimento até um certo ponto, tinha os títulos, tinha o retorno, mas eu fiz a minha segunda cirurgia. Deu um problema no mesmo joelho, eu fiz a minha segunda cirurgia, fiquei mais um tempo parado, e desde então a minha vida foi só fisioterapia, e foi quando eu notei que o rendimento começou a baixar, e eu já estava jogando mais porque eu amo vôlei de praia. Então eu percebi, eu acho que teve uma fase da minha vida que eu tinha que ter percebido que ali já não dava mais para mim. E eu vou até botar em questão sobre a minha mãe, sobre o apoio, vou lembrar, porque a minha mãe me apoiava tanto que nas 2 cirurgias eu falei, mãe, eu vou parar, eu não estou aguentando de dor, é muito difícil. E ela encheu o saco e falou, eu não quero ver você frustrada, você saiu daqui, eu sou filha única, gente, vocês imaginam para uma mãe que nem a minha mãe, que é super mãezona, deixar eu ir para outro estado para viver um sonho, que é viver de esporte, que no Brasil não tem esse suporte, não tem um patrocínio que confie, que bote você para cima, e ela simplesmente deixou eu ir. Me ligava todo dia, 3 vezes por dia, mas deu certo. Então, ela sempre estava lá me apoiando, e eu indo, deu certo, eu me lembro, o Olímpio, eu achei que ele ia falar que esse título foi o título que a gente jogou junto, um campeonato sul-americano que a gente jogou, ele foi com o Beto e eu fui com a Luísa Amélia. Gente, não lembro nem um ano, viu? Eu tô bem velha, não lembro. E eu já tô ficando com a mente ruim. Eu não lembro de 2007. 2007, Uruguai. 2007, Uruguai, foi. Então, não posso reclamar de nada. O voleibol me trouxe tudo, me trouxe escolaridade, porque na época, até para jogar, era assim, ou tinha nota boa, ou eu jogava, eu escolhia. Se eu não tivesse nota boa, eu não jogaria. Então, o voleibol me trouxe tudo. Vai ter a dificuldade, você não vai ter apoio, provavelmente você vai ter lesões, provavelmente você vai ter muita gente que vai te deixar na mão, mas
eu acho que você tem que seguir o seu objetivo com disciplina em frente, com qualquer barreira, vai ter barreira, não adianta, o esporte no Brasil tem muita barreira, e eu acho que é isso que você tem que passar por cima para você se mostrar como chegar no esporte de alto rendimento e se tornar um grande atleta. Então, eu acho que as maiores dificuldades comigo foram as minhas lesões. E hoje estou aqui. Parei, podia ter parado antes, podia estar menos lesionada, porque hoje eu acordo, estou muito crocante, que eu faço crack. Talvez se eu parasse 2 anos antes, tivesse menos pior a situação aqui, mas estou viva, gente, estou viva. Estou ainda no meio, gosto muito, muito, muito de voleibol de praia, eu não poderia não ficar no meio, eu tinha que estar, de alguma forma, ainda estar no meio do voleibol de praia, então hoje eu estou aqui. Obrigado, Luciana. Acho que tem uma pergunta aqui, a gente tá no finalzinho. A pergunta aí do Jonathan, que ele colocou 3, né? Vou procurar aqui. Essa é para a Tayana. Ele quer saber, né? O voleibol no Ceará, exclusivamente no Ceará, segundo a visão, né? Hoje ele tá com a melhor forma ou existem pontos aí a melhorar? Acho que ele fala aqui exclusivamente não sei se é do voleibol de praia, mas acho que dá para fazer uma resposta geral. Geral, né? Então, eu vou também dar uma resposta, né, bem geral, superficial, porque como eu estou há muito tempo fora do Fortaleza, eu não estou tão engajada em saber como tá. Eu fico sabendo mais pelo Malba, né? O Malba é um defensor do voleibol, ele ama o voleibol, e eu sempre pergunto para ele como estão as coisas, como são os projetos, o que tem acontecido, porque eu também tenho pretensões com relação a isso, né, de ter um projeto para associar com a educação, né, em Fortaleza. Então, assim, eu acredito que em termos existem alguns projetos, né, não só em Fortaleza, mas o seu em Aracati, o do Jonathan em Beberibe e outros, né? Existe também uma forma de divulgação que são as redes sociais, então é uma forma também de a gente saber que existe esse projeto. Então essa parte é muito interessante, porque antigamente poderiam até existir os projetos, mas a gente não tinha tantas facilidades para expô-lo, né? Para expor o projeto. E agora sim. Então, sempre que eu vou a Fortaleza, eu vou na Beira-Mar, também tem um projeto Ceará lá, que tem as crianças jogando lá na volta, né? O Evaldo treina lá, sabe como é. Então, eu acredito que nesse sentido, estão existindo mais possibilidades, digamos assim, né? A nível de base. Tem a Rede Cuca, que a Rede Cuca não é só o voleibol, mas também tem o voleibol, então é uma coisa que a gente também tem que pontuar, né? Como você falou, é um projeto que ele é um projeto enorme, o Malba teve a oportunidade de me explicar como funciona, e o voleibol está dentro dele, então é uma referência, né, de projeto, e creio que nesse sentido, e tem grandes atletas representando, né, a nível nacional e internacional. Então, que acaba fazendo essa conexão que é super importante. Eu acredito, sim, que não sei se é o melhor, mas é um momento que está sendo mais visto, né? Porque algum tempo atrás poderiam até existir mais atletas, mais projetos, mas as pessoas não sabiam tanto. Hoje, as pessoas conseguem saber, conseguem acompanhar de certa forma, porque a rede social tem essa facilidade de fazer um stories, de fazer um feed, marcar uma pessoa que você quer que veja. Então é super importante essa conexão. E acredito sim. Eu acho que o voleibol de Ceará nunca vai deixar de existir, né? O Nordeste, o Ceará, o Nordeste, assim, é um celeiro, né? O Ceará é uma referência no voleibol, principalmente de praia, né? Existem mais oportunidades nesse sentido.
eu quero que também existam possibilidades da quadra, porque fica muito no eixo ali, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, e existem também grandes atletas na quadra, então gostaria que existisse um pouco mais de conexão nesse sentido. Mas a praia, como é um esporte meio que independente, que as pessoas viajam por si só, então acaba que se destacam mais. Então, acredito que seja um momento muito positivo. E também, tem o projeto do Evaldo, que não é voleibol de praia, é voleibol de quadra, mas não deixa de ser um comentador, né, um difumador do esporte, e quem sabe eu vá fazer uma conexão com ele, com o Júnior, só que sendo voleibol de praia, né? Então, eu pego os atletas dele da quadra e jogo para a praia. Quem sabe, né? É uma coisa também que eu estou já pensando, né? Já estou mais perto de parar do que continuar, ao contrário do Evaldo, que quer ficar por muito mais tempo. Eu já quero... eu tenho um limite já, especificado por mim. Então, é uma coisa também que eu acredito muito, que esse poder de transformação que o esporte causa na vida das pessoas é enorme. E a educação é algo que você leva para a vida. Então, esses projetos sociais, eles são importantes, não é só porque existe o esporte, né? Eles são importantes porque traz a pessoa, o atleta, a criança, tira a criança de outros lugares e dá a oportunidade dela de estudar, de conhecer coisas que ela, de repente, não conheceria se o esporte não estivesse ali como um instrumento, né? Facilitador. Então, é isso. Obrigado, pessoal. Olha, a gente tá chegando aí no final, tá? O Jonathan tá mandando aí uma mensagem. Esperamos você aqui em Beberibe, Tayana. Estamos ansiosos para lhe agradecer pessoalmente, de mostrar a nossa família e ter a oportunidade de lhe receber da melhor forma possível. O Malba está dizendo que também tem o projeto social de voleibol do professor Júnior Pontual. O Felipe Mendes está dizendo que o Lipe e o Evaldo são os ídolos do voleibol cearense, são a referência para todos, parabéns. Também tem o voleibol, o projeto Voleibol Nota 10, gerido pela FEVES. Existe também um projeto social de vôlei de praia, que fica em Jericoacoara, do nosso amigo Pedro Lopes, que também é ato da federação. E aí a gente está chegando ao fim. A Marílio Júnior está comentando. A Marílio Júnior é atleta também de voleibol de praia, aqui de Capuí, pertinho de Aracati. Temos a felicidade de estar com 12 núcleos de vôlei no projeto da FEVES, com o apoio da Enel e Secretaria de Esporte e Juventude, sendo seis núcleos de praia. E Capuí, Fortaleza com 2, Acaraú, Maranguape e Calcaia. E 6 núcleos de quadra. Quixadá, Jaguaribe, Aracati e Fortaleza. E o Malba tá falando aqui para a Luciana, viu, Luciana? Quer levar o Lipe para a Irlanda. Já convidei, já chamei ele 1000 vezes para cá. Lipe, vem para cá, tô precisando muito de ti. Ele não larga essa rede dele nem a pau. Então, pessoal, a gente tá chegando ao final e aí cada um de vocês vão fazer as suas palavras finais de agradecimento. E aí, se possível, deixar uma mensagem de incentivo, uma mensagem de força, de motivação, ainda mais nesse momento tão difícil, né? Onde muitas pessoas estão perdendo seus entes queridos por conta da pandemia. O esporte está parado também por conta da pandemia. E aí eu gostaria que cada um deixasse a sua mensagem, que eu acho que vai atingir muita gente que se espelha em vocês enquanto atletas, né, que representam tão bem o nosso estado e o nosso país. Vamos começar pelo Lipe. Eu estou olhando aqui na tela. A gente começa com o Lipe e termina com a Tayana. Pode ser? Vai lá, Lipe. Pode ser. Pessoal, todos que estão na live, todos que estão aí apreciando o nosso bate-papo aberto, eu deixo uma mensagem que quem puder ajudar projetos sociais em suas cidades, que puder participar dos projetos, seja jogando, treinando, ou só indo ver
vocês guardem na cabeça que isso muda a vida. Isso soma na vida de muita gente, seja para estudar num colégio melhor, seja para ganhar educação. Eu dou um exemplo meu, que sou um cara, eu era um cara totalmente leigo, hoje eu tenho não é um QI, mas assim, eu aprendi muito vindo de baixo, então eu queria que vocês acreditassem nos projetos próximos à casa de vocês, em municípios, e que isso com certeza muda vidas, sem dúvida nenhuma muda vidas. E nessa pandemia, gente, fiquem em casa, se precavam, né? Não sei nem se essa palavra posso utilizar, tem uma precaução grandiosa em lavar as mãos, utilizar álcool gel, sair de máscara, e que tudo vai passar. Eu tenho uma frase que é um hashtag que eu utilizo na minha rede social, vai passar. Então, se vai passar, a gente vai superar e a gente vai estar saindo dessa situação muito mais seres humanos. Obrigado, Lipe. Eu que agradeço pela sua participação. A sua história de vida é uma história muito aguerrida, uma história de quem está vencendo aí a cada dia através do esporte. E espero, né, ver você lá na Irlanda com a Luciana, pessoas aí que o Malba me possibilitou conhecer. Espero que a gente possa estar se encontrando aí em vezes, nas etapas do Circuito Banco do Brasil, que a gente possa aí se reencontrar, tá bom? E aí a gente pode alternar, né? A Luciana, a gente faz o Evaldo e, como a gente falou, finaliza com a Tayana. Vamos lá, Luciana. Oi, queria muitíssimo agradecer, Ednilson, pela essa proposta muito legal. Tipo, esse papo foi muito legal, assim, de mostrar toda essa situação, de mostrar os bastidores da vida de cada um. Eu nem sei o que dizer do que é o exemplo do Lipe. É uma coisa assim que eu acho que todo mundo tem que saber. Precisa escrever um livro sobre o que é a história do Lipe para nessa ascensão dele de chegar a um atleta de ponta. E, enfim, agradeço muito, até matar a saudade dos meus amigos, que faz 1 ano e meio que eu não vou aí. Janeiro tô aí, viu? Espero que tenha etapa. Matar a saudade de todos vocês. E agradecer. Como o Lipe disse, se engajem. A gente precisa de mais pessoas que façam parte de projetos, que botem a mão na massa, que vão lá, que cheguem lá, não precisa abrir um projeto seu, mas que você chegue lá, você seja voluntariado, seja ajudando com alguma forma. A gente precisa de mais engajamento, de mais pessoas que participem de projeto. Com esse lockdown, a gente viu que a quantidade de solidariedade que a gente viu com toda essa história de Covid, com o lockdown, eu pude perceber que hoje tem muito mais gente boa no mundo do que ruim, que eu pensava muito ao contrário, porque a gente só via coisa ruim no mundo. Então, isso me encheu de esperança. E o que eu vejo hoje, eu sei que o Brasil está numa situação muito ruim, aqui a gente está numa flexibilização, a gente já está na fase 3 do lockdown, dia 29 a gente pode voltar às atividades com esporte, está tudo liberado, as coisas vão abrir em agosto aqui, estão abrindo tudo com muito, bem devagar, assim. Então, a gente já passou pela fase ruim e a gente está segurando a onda legal. Eu sei que é muito difícil ficar trancado, eu sei que é muito difícil ficar sem voleibol, para quem é apaixonado, mas se engajem e sejam solidários. Assim, as pessoas precisam uma das outras e eu acho que nesse momento de Covid isso é muito importante. E esporte sempre. Foi ótimo falar com vocês. Boa noite para todo mundo, porque aqui já é 1h da manhã, amanhã eu dou treino às 8h da manhã, viu? Obrigado, Luciana, eu que agradeço pela sua participação, tá? E agora o Evaldo. Oi, pronto. Gente, muito obrigado pela oportunidade, adorei, estou muito feliz. Precisando, contem comigo, tá? Se precisar que eu apareça para
sei lá, para falar um pouco para vocês, para os alunos, eu estou à disposição. Obviamente, quando essa pandemia passar, estou muito feliz mesmo de ter participado, de ter contado um pouco da nossa história. Pratiquem esportes, eu acho que esporte é saúde, e saúde para a mente e para o corpo. Então, é o que precisar, eu estou por aqui, é só dar um alô que a gente chega aí. Curtam o projeto social da gente, tá? Projeto social Esporte Além da Bola. Então, assim, o convite está feito. Tem o Instagram e eu faço parte junto com o Júnior Costa. Provavelmente a Tayana vai entrar com a gente futuramente, isso é bacana. Então é isso, muito obrigado pela oportunidade. Precisando, a gente está aqui, sempre que precisar, a gente está aqui de coração aberto para ajudar ou para dar alguma palavra de incentivo. E como o Lipe disse, isso tudo vai passar e a gente vai poder se abraçar de novo, que é muito importante esse contato físico também. Beijo para vocês. Obrigado, Evaldo. E agora, gente, a gente tem a última fala, que é a Tayana. Agradeço demais por aceitar o convite. E aí eu não tenho nem como agradecer ao Malba, que quem ajudou, quem articulou. Se não fosse ele, a gente não teria conseguido fazer, estar realizando esse diálogo tão bacana, tão emocionante, com histórias tão bonitas que precisam ser eternizadas. E aí, Tayana, eu agradeço e agora quero ouvir suas palavras de incentivo, de força, suas considerações finais. Muito obrigada, Edmilson. Sempre um prazer falar de vôlei e o que ele pode transformar na vida das pessoas, né? Pegando a deixa de cada um que falaram aí, a Luciana, o Lipe, o Evaldo. O esporte é um caminho prazeroso de transformação, né? Você pode ser atleta profissional, você pode usar ele para conseguir uma bolsa numa faculdade, ou simplesmente praticar o esporte pelo seu amor, porque você gosta. Então, assim, eu fico muito feliz quando eu conheço projetos assim, pessoas são apaixonadas pelo esporte e fazem tudo para ajudar o próximo, né? Então, a solidariedade, caridade impressionante. Estou à disposição, né? Quando eu for a Fortaleza, com certeza estarei de braços abertos para poder conhecer os projetos pessoalmente. Aracati, que é uma cidade que eu tenho uma conexão, Beberibe, que é tão perto também. Seria um prazer enorme também conhecê-lo. E também agradecer, lógico, o Malba. O Malba a gente fala de voleibol de praia, de voleibol, mas está falando de praia, é falar do Malba. O Malba é um cara que é apaixonado pelo esporte, ele é apaixonado por fazer esse esporte funcionar, adora ajudar o próximo, né? Ver um potencial num garoto, numa menina, do jeito dele, ele vai lá, tenta fazer o melhor. E eu acho isso. O esporte, ele te transforma. É só você deixar. Minha mensagem é essa, que as pessoas possam ver o esporte de uma maneira transformadora, que possam ver o esporte não só como pegar a bola e jogar, não. É uma forma de conexão entre diversas classes, diversas realidades, né? Então, já joguei com muitas pessoas que tinham muito mais do que eu, que tinham muito menos, e lá dentro da quadra todo mundo é igual, isso é uma coisa que é fantástica. O esporte, né? O esporte te dá a oportunidade de conhecer coisas diferentes, saber o que é certo, o que é errado, o que pode ser feito ou não. Então, se a gente for falar de esporte, que o esporte pode ser positivo, a gente passa aqui muitos e muitos dias, mas a minha contribuição é sempre falar muito bem, sempre que eu posso estar presente, sempre que eu posso dar um conselho, sempre que eu posso fazer parte disso, né? Espero que quando eu parar de jogar, eu possa também estar desse lado, podendo ajudar, podendo... Não só, eu digo quando eu parar, porque eu vou ter muito mais tempo do que eu tenho hoje, né? Mas eu estou à disposição, mesmo agora, de fazer o melhor e de estar próximo a projetos como esse, que só engrandecem o nosso estado e o esporte, assim.
Muito obrigado, boa noite a todos que nos acompanharam. Um beijo, fique com Deus. E se cuidem, que já já estamos aí, todo mundo junto. Obrigado, Tayana. Gente, então a gente chegou ao fim, tá? A gente está aí retornando, a gente está chegando ao fim desse programa maravilhoso que fala sobre o esporte como transformação social. Tivemos aqui o Evaldo, a Tayana, a Luciana, o Lipe, grandes figuras aí desse esporte tão maravilhoso que eu amo tanto, que é o voleibol de praia, né? O Bruno Venâncio aqui, parabéns pela iniciativa, muito bom o bate-papo. O JV Nascimento, um bate-papo maravilhoso com seres humanos excepcionais, incrível a história de todos vocês. Então a gente está finalizando. Na terça-feira a gente vai falar sobre educação, né? Cenário de educação no nosso país. E agradeço de coração e muito obrigado de verdade, pessoal. Até terça-feira.